Vamos para o sermão dessa noite. Abram suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo de número 14. Nós vamos dar sequência à série que nós temos feito nestes dias a respeito do Espírito Santo, sua pessoa, obra, e agora estamos falando de dons espirituais. 1 Coríntios, capítulo de número 14. Semana passada nós tratamos a respeito do dom de línguas. E hoje nós vamos tratar a respeito de um outro dom que levanta muita discussão, muita curiosidade. Alguns são apaixonados por ele, outros odeiam. Vamos analisar o que a Escritura diz a esse respeito. 1 Coríntios, capítulo de número 14, verso de número 1. Diz o seguinte: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Só até aí. Feche seus olhos, vamos orar. Ó Deus Santo, Todo-Poderoso, nós te louvamos, Senhor, te bendizemos, porque estamos na sua casa, Senhor, e como diz Davi, mais vale um dia nos teus atos do que 1000 fora deles. Na casa do Senhor, nós encontramos a esperança de um Deus Salvador, encontramos o caminho para ajustar a nossa vida, encontramos a verdade que liberta, encontramos, Deus, a razão do nosso viver, o que preenche de fato a nossa alma. E nós te louvamos e te bendizemos por ter nos tirado das trevas e ter nos trago, Deus, a sua maravilhosa luz, a justiça, a verdade. Eu peço, Deus, que o Senhor abençoe ricamente este momento e que o Senhor conduza, Deus, a minha vida, as minhas palavras, segundo a sua graça, segundo o seu poder, para que eu honre o Senhor, honre a sua lei, as Escrituras Sagradas, que é a nossa regra de fé, e que possamos, Deus, exaltar o Senhor através do ensino verdadeiro. Eu oro para que todo aquele que ouve essas palavras, Deus, não endureça o seu coração, mas que abra o seu coração para as verdades bíblicas, para as realidades da Escritura Sagrada, para que nós possamos nos moldar à sua vontade e não o contrário, não moldar o Senhor, as nossas perspectivas, nossos interesses, nossos pensamentos, nossa vontade ou caprichos, mas nos sujeitar à sua vontade. Que o Senhor abençoe e que o Senhor seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós temos falado a respeito desses temas polêmicos, intrigantes e essenciais para a vida pessoal e para a vida da igreja. Quando nós falamos de dons espirituais, algumas semanas atrás, nós deixamos claro que, segundo a Escritura Sagrada, e que se nós formos tomar por base apenas a palavra de Deus, sabemos com certeza que os dons têm a sua vigência para os dias atuais. E por quê? Porque tem um marco temporal na Escritura Sagrada que vai demonstrar o início dos dons, Pentecostes, que se cumpre a profecia de Joel, capítulo de número 2, confirmada por Pedro. E nós temos um termo final, que está em 1 Coríntios, capítulo de número 13, que os dons permanecerão, serão vigentes até a volta de Jesus Cristo, até a segunda vinda, quando então nós, glorificados pelo poder de Cristo Jesus, não teremos mais a necessidade desses recursos sobrenaturais. Então nós falamos sobre isso e nós estamos então tratando de dom a dom. Semana passada falamos a respeito dos dons de língua e nessa noite, com a graça de Deus, pretendo falar a vocês a respeito do dom de profecia. Um primeiro ponto muito importante que nós devemos esclarecer é qual é o contexto atual do dom de profecia. Quando nós falamos em dom de profecia, quando nós pesquisamos na internet, quando nós frequentamos, visitamos alguma igreja, vemos algumas práticas denominacionais, o que é que infelizmente nós temos encontrado com relação a este tipo de dom? Temos encontrado muitos falsos profetas, muitas pessoas que estão falando coisas segundo a sua carne, coisas segundo os seus interesses pessoais, coisas que não são verdadeiras, coisas que vêm na sua mente, estão do seu coração, mas não de Cristo. E por falta de disciplina desses falsos profetas, e pelo fato de que a própria igreja e cristãos não rejeitam esses falsos profetas, eles têm se multiplicado. Nós vemos muitas pessoas que se dizem profeta atuarem, por exemplo, na política.
E temos um dos candidatos à presidência da última eleição, que disse que passou dias e dias de jejum, de oração e de consagração, e que Deus veio a ele e disse que ele ganharia em primeiro turno aquela eleição. Bom, isso, biblicamente falando, seria uma profecia, ok? Deus falou com essa pessoa. Terminou a eleição, foram apurados os votos e esse candidato perdeu. E aí, Deus falou com ele? Não, é um falso profeta. Por quê? Porque ele usa o nome de Deus para falar coisas que Deus não disse, e Deus abomina esse tipo de comportamento. É muito comum também esses falsos profetas encherem canais na internet falando a respeito de situações do Apocalipse. Deus me revelou que os Illuminatis vão dominar o Brasil em 2015. Deus falou que o anticristo é o Macron. Deus me falou que na verdade o anticristo é o Jared Trump. Então Deus tem falado, e essas pessoas erram, e elas mesmas vão dizendo em outros vídeos: nossa, é verdade, Macron não tem nada a ver, hoje nós entendemos que é uma outra pessoa, um outro personagem. Falso profeta. Nós vemos pessoas que depois que acontecem tragédias, vêm na internet dizer: Deus tinha me avisado que aconteceria o que aconteceu em Brumadinho, em Petrópolis, Deus tinha me avisado, eu sabia disso. Por que não foi lá avisar? Por que não foi lá correr nas ruas, avisando que Deus estava divertindo para as pessoas saírem de lá, para que elas não morressem? Por que foi só depois? Para que só depois? Pessoas falando em nome de Deus, e o que acontece? As igrejas desses homens que fazem essas falsas profecias, os repreende? Não. A igreja, o povo, nós, temos virado as costas, falando: não, você precisa se arrepender, não daremos crédito mais às suas palavras, porque elas não provêm de Cristo. Não, isso não tem acontecido. E isso tem atrapalhado muito a igreja, porque esses falsos profetas, eles não se sentem intimidados em falarem segundo a carne, como muito frequentemente acontece. O contexto atual também apresenta para nós, 2022, uma dependência nesses lugares onde as profecias acontecem aos montões, uma grande dependência de profecias, de visões, de revelações, ao invés de depender da Escritura Sagrada. Há um caminho muito mais cômodo para essas pessoas. Procure um profeta, procure ouvir a voz de Deus através de alguma revelação, através de algum irmão que venha trazer para você uma resposta direta da parte de Deus. Não se preocupe muito com a palavra de Deus. E essas pessoas então começam a desviar o foco do seu cristianismo no que se refere a conhecer a vontade de Deus. E para conhecer a vontade de Deus, a Escritura Sagrada deixe para os pastores. Vamos atrás de profecias. E isso tem também sido um efeito extremamente reprovado. Muitos padrões morais têm sido ditados por profecia, substituindo ou ignorando a própria palavra de Deus. Muita gente falando que o que é certo ou o que é errado, não segundo o que este livro precioso diz para nós, mas segundo o que a pessoa ouviu da parte de Deus. Deus falou para mim que com relação a esse tema ético, com relação a esse tipo de comportamento, pode ou não pode. Está na Escritura? Não sei, mas eu sei que Deus falou para mim. E esse negócio de Deus falou para mim, Deus dirigiu, eu orei, Deus conduziu, eu orei e recebi uma revelação, é uma das maiores tragédias de cristãos mau caráter, duvidosos e fracos na fé. Muitas vezes, quando pastores vão aconselhar membros, seja da sua própria igreja ou outros irmãos, há uma dificuldade muito grande de você ajudar as pessoas, porque tudo que elas fazem é porque Deus dirigiu. Tudo que elas fazem, se elas ingressam em uma faculdade é porque Deus dirigiu, se elas viajam é porque Deus dirigiu, se elas trabalham é porque Deus dirigiu, se elas não trabalham é porque Deus dirigiu. E as pessoas muitas vezes vão pulando de serviços, de trabalhos, de relacionamentos, de igrejas, de ministérios, vão mudando de cursos, a revelia, e você fala assim: poxa, e agora, você vai por esse caminho? Vou, por quê? Porque Deus falou comigo, quando na verdade Deus não falou nada. E a prova disso vai aparecer alguns meses depois, quando a pessoa frustrada e fracassada muda de projeto.
Mas Deus não tinha falado. Ah, mas Deus não pode mudar? Não, Deus não muda. A Escritura diz que o propósito de Deus é cumprir tudo aquilo que Ele tem determinado. Há uma parábola que Jesus diz o seguinte: se alguém algum dia for construir uma torre, um edifício, essa pessoa tem que calcular muito bem antes de iniciar essa obra. Por quê? Porque se ela começar ali na emoção, se ela começar ali na presunção, na vontade, no ânimo, e ela não ter recursos para encerrar essa torre, a torre começa e vai ficar pelas metades, as pessoas vão olhar para essa torre e vão falar: olha que vergonha, esse homem começou e não terminou. Deus não tem parte com projetos inacabados. Tanto é intenso isso que Deus, quando da criação, no primeiro dia Ele cria a luz. Termina o primeiro dia e Ele diz: a luz foi boa. No segundo dia Ele faz a divisão das águas de cima com as águas de baixo. E termina o segundo dia. Ele não fala que foi bom. Por que Ele não fala que foi bom? Porque o propósito com as águas não tinha concluído. No terceiro dia Ele separa então as águas da terra seca. As águas chamam-se de mares, a terra seca chama de terra. A porção seca se chama de terra. E Deus fala: e isso foi bom. E na parte seca, no terceiro dia ainda, Deus faz com que a terra seca, a porção seca, produza ervas e árvores frutíferas. E Deus fala pela segunda vez no terceiro dia: foi bom. Por quê? Bom para Deus, algo aprovado para Deus, é algo concluído, é algo terminado, é algo que Deus dirigiu o início e foi até o fim. Esse Deus abençoa, esse Deus fala: tá bom. Esse negócio de começar e parar pelas metades, ou você está desistindo e recuando de algo que Deus dirigiu a você, ou não foi Deus que falou com você, ou não foi Deus que falou com você. E muitas pessoas estão escondendo os seus caprichos, estão escondendo as suas vaidades, estão escondendo os seus interesses pessoais questionáveis sobre o manto da revelação e da profecia. Ah, mas eu vou fazer de qualquer jeito. Por quê? Porque Deus falou comigo. Aí o que você faz? O que você fala? Você vê, não, mas foi Deus que dirigiu. Mas tá bom, mas Deus te dirigiu, vai embora. Mas muita gente tem usado isso inapropriadamente, e por isso que esse dom tem sido tão reprovado nos tempos atuais, por conta desse uso, desse contexto tão ruim. Há um desprezo pela sabedoria, há um desprezo pelo entendimento, há um desprezo pela inteligência, por conta da questão da profecia, porque ao invés de analisar o que fazer, como resolver problemas, há um atalho muito mais fácil de procure profecias. E a Escritura vai dizer que o apóstolo Paulo, por vezes, na direção do seu próprio ministério, ele analisava qual era a melhor estratégia, como lidar com cada situação, algumas vezes por profecias, mas ele mostra que a sabedoria, a inteligência, o estudo, a dedicação, o entendimento deve conduzir nossas ações. E pessoas que ficam baseadas apenas em profecias, ignoram a necessidade de um autodesenvolvimento. Eu tenho que se tornar um homem mais sábio, eu tenho que se tornar uma mulher mais inteligente, eu tenho que se tornar um jovem com melhor entendimento das coisas da vida para tomar minhas decisões. Não, eu não preciso dessas coisas. Eu consulto o irmão e ele vai revelar o que eu tenho que fazer e está tudo resolvido. E esses falsos profetas por vezes intimidam pessoas, dizendo aquele texto bíblico: não toqueis nos meus ungidos, falam besteiras, inventando coisas sem sentido, ficam revelando coisas desnecessárias, números de documento, placa de carro, coisas que são em perfis na internet, e falam coisas genéricas. Irmão, Deus está me revelando que você está com um problema no casamento. Levanta a mão quem Deus confirmou. Quem não tem problema no casamento? Olha, Deus está falando que você, mãe, tem um filho problemático. Quem que não tem um filho problemático? Olha, ou aquelas profecias que são absolutamente inadequadas, que são tão genéricas que qualquer um poderia fazer, desde uma criança até um ímpio poderia fazê-la.
olha, Deus está dizendo para você que você iria morrer, mas Ele já enviou o anjo dele, e o anjo dele pelejou contra o príncipe da Pérsia, veio o príncipe do Egito, mas ele estava muito ungido naquela noite, ele lutou contra os dois príncipes e venceu, e o seu carro queria capotar, não vai capotar mais, Deus está te dando livramento. Tem como você averiguar uma coisa como essa? Claro que não. Então é muito fácil para alguém manipular esse tipo de profecia e conduzir pessoas em erro, conduzir pessoas em engano, manipular emoções de pessoas. Por quê? Porque esse é, infelizmente, o péssimo contexto que nós temos a respeito dos dons espirituais de profecia. Então é um grande problema que a gente tem. A gente olha para o contexto hoje, quem quer esse tipo de dom? Ninguém. Um dom que afasta as pessoas da Escritura, um dom que substitui as Escrituras, um dom que é utilizado sem discernimento, um dom que é utilizado para satisfação da própria carne. É claro que ninguém quer uma coisa como essa. E esse tipo de ato não é o verdadeiro dom do Espírito Santo. O dom existe? Existe. O que significa? Como que é a administração desse dom? É o que nós vamos tratar a partir de agora. O que é esse dom? Conceito. Primeiro ponto, nós devemos entender que há muitas ideias, há vários conceitos a respeito do dom de profecia. Alguns vão falar que dom de profecia é receber uma revelação sobre o futuro. Outras pessoas vão falar que dom de profecia é pregar a palavra de Deus. Outras pessoas vão falar que profecia é você ter uma impressão especial a respeito de determinada pessoa. Outros vão falar que profecia é sonho, é uma visão, é alguma coisa do gênero. O que nós temos de mais sólido a esse respeito é que o dom de profecia, ele pode ser manifestado, como nós entendemos, segundo a palavra de Deus, de duas maneiras. A primeira delas, pela pregação da palavra de Deus. Segundo, através de revelações de eventos futuros. E quem diz isso não é apenas eu, mas é alguns dos teólogos mais proeminentes, tanto reformados quanto não reformados. O escritor, comentarista da Bíblia de Estudo Pentecostal, Stanley Orton, vai dizer exatamente isso. Profecia é anunciar a palavra de Deus, o profeta fala a palavra de Deus, pregação. E também anuncia alguns dos mistérios de Deus. Do outro lado, João Calvino também dá as mãos a ele e diz a mesma coisa, que o dom de profecia é falar a palavra de Deus, anunciá-la e também revelar alguns mistérios de Deus. E abre aspas, ele diz o seguinte, Calvino: por profecia entendo aquele dom singular e selecionado de desvendar a vontade secreta de Deus, de modo que o profeta é, por assim dizer, o mensageiro entre Deus e o homem. E comentando um dos versículos de 1 Coríntios 14, ele vai dizer que este versículo, pois, nos ensina que os profetas são 1. Destacados intérpretes da Escritura, e 2. Homens dotados com extraordinária sabedoria e aptidão para compreender qual a necessidade imediata da igreja e falar-lhe a palavra exata de que ela carece para seu sustento. Eis a razão porque eles são, por assim dizer, embaixadores para comunicar a vontade divina. E quando você olha então no verso de número 3 aí de 1 Coríntios 14, vai dizer que, mas o que profetiza fala aos homens para quê? Edificação, exortação e consolação. Mas no verso de número 25, prosseguindo nesse tema, vai dizer que o segredo, verso 24, mas se todos profetizarem, em algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado, os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. E no verso de número 31, ainda a respeito do dom e do seu propósito, diz: porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Então nós temos o quê? Nós temos o propósito do dom de profecia, esse propósito duplo encontrado no Antigo e no Novo Testamento. Em primeiro lugar, anunciar a palavra de Deus. Segundo lugar, revelar mistérios da parte de Deus. E quando nós falamos a respeito desses mistérios a respeito da parte de Deus, nós temos algumas perspectivas bem interessantes. Uma delas é a que Nicodemos vai trazer. Ele fala o seguinte: quando eu preparo uma pregação,
estudo para uma pregação, eu estou fazendo o trabalho e exercendo o dom de mestre. Estudo, pesquiso, analiso objeções, analiso como apresentar, analiso como deixar mais claro para a igreja, analiso como as pessoas pensam de maneira diferente, analiso tudo. Isso é o trabalho do mestre, que estuda e Deus o abençoa para ter entendimento da palavra de Deus. Mas, ele mesmo diz, antes do culto eu oro: Senhor, dá-me sabedoria e dirige-me, Deus, a falar o que a igreja precisa. E então ele qualifica isso como sendo dom de profecia, ou seja, Deus, o Senhor sabe exatamente o que a igreja precisa ouvir. Eu estudei, eu montei o meu esboço, eu fiz o meu estudo, mas o Senhor sabe a necessidade de cada um, então dirige as minhas palavras. Se alguma coisa eu não estudei e for necessário apresentar, me dirige, põe no meu coração durante aquele momento, ou seja, trazer mistérios e a vontade de Deus para a congregação. Então essa é até a diferença que ele vai fazer entre mestre e profeta. Então nós temos claramente durante a história da igreja e de muitos e renomados teólogos de várias posições que profecia é ensinar e revelar. E eu gostaria de trazer para vocês alguns relatos a respeito de como Deus pode operar essas questões de revelação, por exemplo. Eu quero trazer o exemplo de um, talvez compreendido cessacionista, mas que na verdade demonstra na prática eclesiástica uma visão bem diferente, uma prática bem diferente. Vamos ver o relato que Charles Spurgeon vai falar de alguns eventos que aconteceram na sua igreja. Abre aspas. Em certa ocasião, enquanto pregava no salão, apontei deliberadamente para um homem no meio da multidão e disse: há um homem sentado ali, que é um sapateiro. Ele mantém sua loja aberta aos domingos. Ela estava aberta na manhã do último domingo. Ele recebeu 9 pence, que é a moeda britânica daquela época, e obteve um lucro de 4 pence. Sua alma está vendida a Satanás por 4 pence. Ao fazer suas visitas a um missionário da cidade, encontrou esse homem e, vendo que ele estava lendo um dos meus sermões, perguntou: você conhece o Sr. Spurgeon? Sim, respondeu o homem. Conheço muito bem, fui ouvi-lo por sua pregação. Pela graça de Deus, tornei-me uma nova criatura em Jesus Cristo. Devo dizer-lhe como isso aconteceu? Fui ao Music Hall e me sentei no meio da plateia. O Sr. Spurgeon olhou para mim como se me conhecesse, e em um sermão apontou para mim e disse à congregação que eu era sapateiro e que mantinha minha loja aberta aos domingos. Isso era mesmo verdade, Senhor. Eu não deveria ter me importado com aquilo, mas ele também disse que eu recebera 9 pence no domingo anterior e lucrara 4 pence. Eu realmente recebi 9 pence naquele dia, sendo 4 pence de lucro. Mas como ele poderia saber disso e eu não sei dizer? Então ocorreu-me que Deus falara a minha alma por meio dele. Por isso fechei minha loja no domingo seguinte. De início, tive medo de ir novamente ouvi-lo. Tive medo que ele pudesse dizer ao povo mais coisas ao meu respeito. Mas ainda assim, fui. O Senhor se encontrou comigo e salvou a minha alma. E em seguida, Spurgeon acrescenta: eu poderia contar uma dúzia de casos semelhantes em que apontei para alguém no salão sem saber absolutamente nada dessa pessoa ou ter qualquer ideia se o que disse estava correto, apenas acreditando ser movido pelo Espírito a dizê-lo. E tão marcante tem sido a minha descrição que as pessoas saem e dizem aos seus amigos: venham ver um homem que me disse todas as coisas que já fiz. Sem dúvida, ele só pode ter sido enviado por Deus à minha alma, ou não poderia ter me descrito com tanta exatidão. E não somente isso, mas conheci muitos casos em que os pensamentos dos homens foram revelados do púlpito. Às vezes, vi pessoas cutucarem seus vizinhos com o cotovelo diante de uma revelação e dizerem ao sair: o pregador disse exatamente o que falamos um ao outro quando entramos. Como se não bastasse, ele também conta um outro testemunho dizendo o seguinte, escrito por uma outra pessoa. Certa vez, enquanto pregava no Exeter Hall, em Londres,
ele interrompeu seu sermão e apontou em certa direção, declarando: jovem, as luvas que você está vestindo não foram pagas, você as furtou de seu empregador. Após o culto, um jovem visivelmente pálido e agitado aproximou-se de Spurgeon e pediu para falar-lhe em particular. Ele colocou um par de luvas sobre a mesa e disse: foi a primeira vez que furtei meu patrão e nunca farei isso de novo. O Senhor irá me expor, não é? O Senhor não irá me expor, não é? Minha mãe morreria se ouvisse que eu me tornei um ladrão. Esses são alguns testemunhos, por exemplo, de Charles Spurgeon a respeito de eventos proféticos conforme a Escritura apresenta. Como no verso 25, os segredos do coração ficarão manifestos. Algumas coisas particulares poderão vir à luz e vir à tona. Não para humilhação, não para exposição caprichosa, não para vaidades, mas para que essas pessoas sejam tocadas por Deus de forma segundo a vontade dele estabeleceu. Então nós temos na Escritura Sagrada esse tipo de manifestação profética a respeito do ensino da palavra de Deus e da revelação de questões misteriosas. E esse tipo de comportamento, esse tipo de manifestação é fartamente provada no curso da história cristã, com muitos expoentes que hoje nós temos segurança de falar que são idôneos. Esse é o conceito, esse é o propósito deste tipo de dom. Então nós vamos para uma outra questão. Qualquer pessoa pode profetizar? E aí, todo mundo pode? É interessante que Paulo dá a entender que sim, da mesma maneira que ele dá a entender com relação ao dom de línguas. Mas, nós temos o entendimento de que cada dom é distribuído de maneira particular. Acompanhe comigo. No 1 Coríntios 14, agora verso de número 5. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas. Então Paulo quer que todo mundo fale, mas ele não quer que eles apenas falem em línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis. Só até aí. Ele está falando: eu quero que vocês falem em línguas, mas mais do que todos vocês falem em línguas, eu quero que todos vocês também profetizem. Então a vontade de Paulo é que todos venham a fazer esse tipo de coisa, anunciar a palavra de Deus, ou se Deus quiser, ser instrumento de Deus para anunciar dos seus mistérios. E no verso de número 29, agora do capítulo 12, ele vai dizer: porventura todos são apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres. Então nós temos o quê? Temos primeiro, Paulo gostaria que todos tivessem dom. Talvez no mesmo espírito que Moisés disse quando os 70 vieram, e depois alguém vem e diz: olha, tem alguém profetizando lá no meio do arraial, e ele disse: olha, quem dera não somente esses dois, mas todo o arraial profetizasse, quem dera todos fossem cheios do poder de Deus, quem dera todos fossem cheios da graça de Deus. E Paulo está nesse mesmo espírito: quem dera todo mundo fosse cheio do Espírito Santo e falasse em línguas e profetizasse. Mas o que nós vemos, Paulo vai reforçar ali, nem todos têm todos os dons, que é distribuído de maneira particular, segundo a gestão e soberania do Espírito Santo. Então qualquer pessoa pode ter? Qualquer pode ter. Todas terão? Não, porque o Espírito vai distribuir de maneira particular. Tá, todo mundo tem. Agora outra questão que nós tratamos também do Espírito, nos dons de línguas é, e o êxtase? Há pessoas que vão dizer que, poxa, quando eu profetizei me deu um distanciamento mental, eu não estava vendo mais nada. O que aconteceu, irmão? Você falou isso, aquilo. Uau, eu nem vi, acho que Deus me tomou de tal maneira que eu nem sabia o que eu estava falando. Outros vão dizer: não, eu tive um arrebatamento de sentido, estava vendo mais nada, estava sentindo mais nada, fui arrebatado dos meus sentidos, das minhas sensações, e aconteceu o que aconteceu, eu não pude me controlar, eu não pude me conter, e o Espírito Santo me tomou, e na hora que eu vi, eu já tinha falado, eu já tinha apresentado, eu já tinha revelado, eu já tinha dito. E isso, está certo? Não está certo. O dom de profecia, quando manifestado segundo a ótica da Escritura, tanto do Antigo como do Novo Testamento, não vai falar que as pessoas foram controladas e perderam o seu domínio. Não vai falar de pessoas que não sabiam o que estava acontecendo. Veja como era a gestão dos dons, do dom de profecia aqui
para Coríntios que Paulo recomenda. Vá no verso de número 29. Vamos ver se perde o controle. Vamos ver se é uma coisa incontrolável, algo intenso. Vamos ver se tem um distanciamento mental. Vamos ver se há um arrebatamento de sentidos. Verso de número 29, o que ele apresenta? E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas, se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é um Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então o que nós vemos aqui na Escritura Sagrada? Imagina só, no momento de um culto na igreja de Corinto, voltando ali 2000 anos atrás, pouco menos, está lá na igreja de Corinto, se você pudesse ver como seria, talvez haveria uma fila, talvez ali naquela fileirinha ali, aquela primeira seriam os profetas sentando para compartilhar de alguma profecia, um por vez, fala um, depois fala o outro, todo mundo vai ter o seu tempo, todo mundo vai ter o seu momento, mas também vai ser limitado a 2 ou 3, e quando um terminar, o outro vem e fala. É simples, é organizado, cada um controla. O Espírito Santo não toma a pessoa e a pessoa fala, eu tenho que falar, e pô, não. O apóstolo está falando, olha, senta ali e aguarda ser chamado, porque há pessoas que oram em línguas que vão ser interpretadas, vai ter salmo, vai ter interpretação, vai ter doutrina, como no verso 26 vai dizer, e vai ter também profecia. Espera, o seu momento vai chegar. Então essa de, não, porque o Espírito Santo veio e me tomou, e mexeu comigo, e eu tive que levantar lá no meio, e interrompi tudo e falei. É a forma bíblica de operar? Não é a forma bíblica de operar. A forma bíblica de operar é que o profeta controla o espírito profético que opera nele, para que no momento apropriado, segundo a liturgia da igreja, ele possa então compartilhar da profecia que Deus trouxe para ele. Então tudo tem o seu momento. Então, êxtase, a pessoa saiu de si, não é bíblico. A Escritura vai mostrar que Jeremias, certa vez, ele recebeu uma profecia e ele esperou. Não, agora não é hora de eu trazer essa profecia não, depois eu vou entregá-la. Em Jeremias 28. Depois, num outro momento, o profeta Jeremias, ele recebeu, ele pegou, escreveu, uma profecia que Deus falou isso, aquilo, fez lá um bilhete, uma carta, e envia para determinada pessoa. Não é essa coisa incontrolável. Não tem essa, a pessoa desmaia, a pessoa fica fora de si, a pessoa não controla mais nada, a pessoa não tem discernimento, a pessoa está cega e está falando coisa que depois nem lembra. Isso não é a verdadeira manifestação do Espírito Santo. A verdadeira é aquela que a pessoa cheia do Espírito Santo, cheio de domínio próprio, controlando-se a si mesmo, sujeitando o espírito de profecia que opera no seu interior, aguarda o momento apropriado para fazê-lo. Então, a êxtase? Não. Há sentimentos? Claro que sim. Você sente, ninguém é uma pedra. Se Deus de alguma maneira trazer alguma impressão, algum sentimento, algo em seu coração, é claro que você vai ficar animado, empolgado com aquela manifestação de Deus em sua vida, vai ficar feliz, contente, vai sentir a presença de Deus de uma maneira mais intensa em sua vida, mas isso não vai te levar a nenhum descontrole, a nenhum absurdo. E quando nós pensamos nessa questão do êxtase, vem a outra questão para nós discutirmos também. Como que esse dom se manifesta? A Escritura diz que esse dom se manifesta de uma maneira espontânea. Não é sob pressão. Não é assim, vem cá Ana Júlia, profetiza agora, vai. Ai meu Deus, tem que profetizar. Deus, manda uma profecia agora, por favor, não me passa vergonha não, Deus. Deus falou alguma coisa. Não é assim. É espontâneo. Quando Daniel recebeu uma profecia que ele não entendeu, ele orou e ficou aguardando Deus explicá-la para ele. Ficou lá esperando, eles estão buscando a Deus. Se Deus quiser responder, responde. Se Deus não quiser responder, não responde. E Deus responde na hora, no tempo e no modo que Ele quiser. Não é essa pressão, vai Deus agora, tem que ser agora. Não é desse jeito.
Não é dessa maneira. A Escritura mostra que Deus ele faz de maneira espontânea. E agora, como que ele faz? Faz de várias maneiras. Em Atos capítulo 2, verso 17, ele vai falar sobre os dons, o Espírito vai falar sobre visões, vai falar sobre sonhos, vai falar sobre profecias, a respeito de ouvir a voz de Deus, quer de maneira audível, quer de uma maneira de impressões no seu interior. Então Deus pode operar esse dom de várias formas diferentes, de várias maneiras diferentes na vida de determinada pessoa. Não ocorre nem sob força, nem sob pressão, mas de maneira espontânea, segundo o Espírito Santo, na hora que o Espírito Santo quer, para a edificação da igreja. Um outro ponto muito importante, que é um dos pontos dos quais a igreja atual mais falha, e é o quê? O julgamento das profecias. Vá para o verso de número 29, de 1 Coríntios 14, verso de número 29, diz o seguinte: e falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. E isso vem para nós a uma pergunta: profecia pode ter erro? Não, não pode. Desde quando Deus está errando? Desde quando Deus se tornou falível? Desde quando Deus não explicou direito? Aí alguns teólogos carismáticos vão dizer o seguinte: não, Deus pode ter falado certo, mas a pessoa ter entendido errado, da mesma maneira que Deus escreveu certo na Bíblia, e algumas pessoas entendem errado. Mas no caso, Deus está falando diretamente com aquela pessoa através de uma ferramenta sobrenatural. E não faz sentido Deus confundir a pessoa. Está escrito no mesmo capítulo: Deus não é um Deus de confusão, Deus é um Deus de paz. A pessoa diz ter recebido uma profecia, ela passa, ela entrega essa profecia, o que é o termo utilizado, e ela não se cumpre, não vem querer jogar a culpa em Deus, não. Mas Deus falou de uma maneira que eu não entendi. Mas foi muito complexa a visão que eu tive. Meu irmão, guarda para você. Deus não é Deus de confusão. Não podemos lançar em Deus a responsabilidade das falhas pessoais daqueles que dizem ter esse dom. Então pode ter erro? Não. E aqui a Escritura vai dizer o seguinte: tanto no aspecto de um ensino da palavra, profecia no sentido de ensinar, falar a palavra de Deus, como no aspecto de revelar algum mistério da parte de Deus, todos eles devem ser julgados. Paulo foi julgado pela igreja de Bereia, que verificavam na Escritura se aquilo que ele pregava estava de acordo com o que era dito pelos profetas, o que era dito segundo a lei. Era comparar, deixa eu analisar se Paulo está certo. Tinha que julgar. Da mesma maneira, na igreja de Corinto, não somente aqueles que ensinam deveriam ser alvos de julgamento, mas também aqueles que dizem revelar coisas ocultas, alvos de julgamento. Peraí, você está falando o quê? O que Deus falou para você sobre a vida de A, B ou C? O que Deus falou? Vamos julgar se é certo ou não. Se é certo ou não. E muitas pessoas têm errado, muitas pessoas têm falado coisas que Deus não disse, e a igreja não tem feito nada. Assiste falsos profetas errarem e não fazem nada. Notam pessoas que passaram profecias enganosas e não fazem nada. Essas pessoas cometem um crime abominável e saem completamente ilesas, e não se cumpre a Escritura de julgar. Veja o quão grave isso é. Abram suas Bíblias em Ezequiel, profeta Ezequiel. Salmos, aí você vai adiantando, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, capítulo de número 13. Leia esse texto, veja como que Deus trata essas pessoas. Ezequiel, capítulo de número 13. A partir do verso de número 1, diz a palavra de Deus: e veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel que são profetizadores, e dize aos que só profetizam o que vê o seu coração. Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram.
Os teus profetas, ó Israel, são como raposas nos desertos. Não subsistes às brechas, nem reparastes as fendas da casa de Israel, para estardes na peleja no dia do Senhor. Vem, vaidade, e a adivinhação mentirosa, os que dizem, o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou. E fazem que se espere o cumprimento da palavra. Não vedes visão de vaidade, e não falais adivinhação mentirosa, quando dizeis, o Senhor diz, sendo que eu tal não falei? Portanto, assim diz o Senhor Jeová, como falais vaidade e vedes a mentira, portanto eu sou contra vós, diz o Senhor Jeová, e a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentira. Na congregação do meu povo não estarão, nem nos registros da casa de Israel se escreverão, nem entrarão na terra de Israel, e saberão que eu sou o Senhor Jeová. Agora volte um livro, Jeremias capítulo de número 23. Jeremias 23, verso de número 25. Jeremias 23, verso 25, acompanhe comigo. Tenho ouvido os que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentira, e que são só profetas do engano do seu coração, os quais cuidam que farão que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que teve um sonho, que conte o sonho, e aquele em quem está a minha palavra, que fale a minha palavra, com verdade. Que tenha palha com trigo, diz o Senhor. Não é minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a penha? Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam, roubam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam sua língua e dizem, ele disse. Eis que sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e fazem errar o meu povo com as suas mentiras, e com as suas leviandades, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito nenhum a este povo, diz o Senhor. Só até aí. Falsa profecia existiu no Antigo Testamento, falsos profetas existiram no Novo Testamento. Como a gente faz isso? Julgando essas pessoas que dizem, tanto ensinando como revelando coisas misteriosas, julgando. E como que a gente julga? Como que você vai julgar se algo é verdadeiro ou não? Como que você vai saber se Deus mesmo disse ou não disse? Como você tem certeza se a palavra veio de Deus ou não? Comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais, comparando com a Escritura Sagrada. A Escritura Sagrada é o parâmetro para você avaliar se é de Deus ou se não é, se é verdadeiro, se não é, se é correto, se não é. Tem que julgar. Peraí, o que você está falando, calma, peraí, isso não tem base bíblica não. Peraí, Deus não fala dessa maneira não. Mas você está sendo genérico demais, Deus não é assim não. Mas é fantasia, isso é brincadeira, isso não é bíblico. Você está estimulando a pessoa a fazer uma coisa que Deus não recomenda. Bíblia, comparar essas coisas com a palavra de Deus, comparar. E aí o que acontece? Algumas coisas é de fácil comparação, e você fala, não, esse profeta aí está enganando o povo, está falando que teve sonho, mas está desviando as pessoas da presença, está desviando as pessoas de uma vida mais santa, está desviando o povo de uma vida mais séria, está desanimando o povo de igreja, de ministério, de buscar o Senhor. São falsos profetas. E se passar? A pessoa foi lá, profetizou e não aconteceu. O que deve ser feito? E aí? O que a gente faz? Abafa. Vai ser um escândalo para a igreja. Esconde.
Imaginarem que alguém errou, não conta para ninguém. É o que muita gente faz. O que a Escritura recomenda? Repreende. Repreende. Adverte essa pessoa. Olha, você está profetizando em nome de Deus, coisa que Deus não mandou você falar. Imagina se as igrejas fizessem isso. Imagina se houvesse esse rigor, essa disciplina, esse julgamento que a Escritura tanto recomenda. Imagina esses itinerantes, esses falsos, esses aventureiros que dizem que Deus falou e não falou. Esses aventureiros que fantasiam coisas no seu coração e dizem que é de Deus. Teriam muito mais respeito, teria muito mais temor, teria muito mais reverência. Não falariam besteiras e tolices. Há um relato que chama atenção. Nos Estados Unidos existe um famoso pregador chamado John Piper. No passado, a esposa dele estava grávida e veio uma profeta e disse para ele: olha, assim diz o Senhor, você vai ter uma filha, salvo engano, e ela morrerá. O homem ficou desesperado. Vou ter uma filha e ela vai morrer? Nossa, mas orou, jejuou, clamou, Deus tem misericórdia, não deixe isso acontecer, por favor, desvia a sua mão, não permita, não, Deus, por favor, tem misericórdia. E ficou ali orando, jejuando, clamando durante meses por conta de uma profecia como essa. O tempo passou, a gravidez foi se desenvolvendo, foi chegando a época de dar à luz, e imagina a apreensão dele e da esposa. Ai meu Deus, será que vai morrer no parto? Será que vai morrer um pouco antes? Será que vai dar algum problema? Cada ultrassom que saía, que estava tudo bem, era uma alegria e uma tristeza, porque puxa, que hora que isso vai acontecer? Pois bem, chegou o dia do parto. Pá, a criança nasceu com vida e perfeita. E aí o profeta poderia dizer: não, Deus respondeu a sua oração e atendeu e desviou o que ele faria. Mas Deus não deu essa brecha para esse falso profeta. A criança era homem. Era homem. Um falso profeta. Quantas pessoas têm tido a sua vida comprometida? Trabalhos, carreira, ministério por causa de falsos profetas. E nenhum deles é desmascarado. Nenhum deles é advertido. A igreja escuta e sequer sabe se a pessoa é digna de crédito. Você acha que vai ter muita gente se aventurando a falar? Você acha que vai ter muita gente se aventurando a dizer o que teve na sua mente, no seu coração? A pessoa vai orar, vai fazer que nem Daniel: Deus, eu vi, o Senhor falou, mas Deus, eu quero ter certeza, fala umas 3 vezes. Talvez vai ser que nem Gideão: Deus, o Senhor falou, agora fala de novo de outro jeito. Deus, agora fala de novo de outro jeito, porque eu não posso brincar com o teu santo nome. Não usarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Se Deus não falou, não coloque o nome dele nisso. Se Deus não dirigiu, não ponha o nome dele nesse projeto. Se Deus não falou claramente com você, não venha com essa desculpa de mau caráter, escondendo os seus erros, os seus pecados, os seus fracassos, as suas aventuras carnais, em nome de Deus. Ah não, foi Deus que me dirigiu. Foi nada. Ah, Deus mandou falar. Fala, não foi nada. Tem que ser advertido. Tem que ser advertido. Tem que ser julgado. A Escritura é perfeita, ela traz ferramentas sofisticadas para resolver problemas delicados dentro da igreja. Ela não entrega apenas um dom e fala: olha, agora vocês se danem aí. Não, ela trouxe o dom e trouxe uma maneira inteligente, sábia, madura de gerir esse dom. Caminhando para o encerramento desse estudo a respeito desse dom, mais 2 pontos. Primeiro deles, devemos buscar profecias. Porque tem muita gente que fala: não, eu preciso de uma profecia, preciso procurar alguém. Em igrejas onde há esses profetas reconhecidos, famosos, dentro daquele meio, é muito comum a pessoa correr atrás da pessoa em busca de uma revelação de Deus. E aí, é certo? Não. A Escritura diz: buscai o dom de profecia, mas não diz para ficar buscando profecias. Então você não tem que ficar correndo atrás de profeta, não. O que você faz? Corre atrás de Deus. E deixe Deus falar com você do jeito que Ele quiser. Ele pode falar com você através da Escritura, Ele pode falar com você através dessa pregação, Ele pode falar com você através de um irmão, pode falar com você através da natureza, pode falar através de um momento de oração, devoção, pode usar um sonho, pode usar uma visão, pode usar uma pessoa, pode, mas deixe Deus fazer segundo a vontade dEle. Não fique correndo atrás dessas coisas, não fique forçando pessoas a manterem o seu status de profeta e pedir uma direção para essas pessoas. Não faça isso, não fique
fiquem correndo atrás de profecias, deixe Deus responder você do jeito que Ele quiser. Louvor pode vir. E o último ponto a esse respeito, muito importante também. E aí, como que isso está dentro da igreja atualmente? Como que isso se opera atualmente dentro da igreja? Quando nós olhamos para a história da igreja, nós testemunhamos um evento muito interessante. O quê? Foi que, à medida que o tempo passava, e isso fica muito recorrente no século I e no século de número 2, que aqueles que têm o dom de profeciam eram os próprios pastores. Então, os registros históricos vão mostrar que quem estava profetizando, tanto no sentido de anunciar, quanto no sentido de revelar coisas secretas, misteriosas da parte de Deus, eram os pastores. E a tradição da igreja seguiu para essa linha, falando que o quê? Normalmente esse dom de profecia se opera através da liderança da igreja. E isso foi confirmado também pelos reformadores. Por isso que muita gente, muitos historiadores vão falar, olha, esse dom ele foi acoplado ao dom de pastores. Por quê? Porque assim, todas as pessoas, todos os cristãos acreditam que existem dons ministeriais. Dom de mestre, dom de pastor, esses dom de administração, dom de misericórdia. Aqueles que estão em Romanos, capítulo de número 12, na altura ali do verso de número 6, mais ou menos, todo mundo acredita. Cessacionista, continuista, todo mundo acredita que esse tipo de dom ministerial existe. Então eles vão dizer que o dom de profecia está unido ao dom de pastorado, daquele que cuida da igreja por uma questão bíblica, que eles interpretam assim, por uma questão histórica. Tá bom. E aí, tá certo isso? Isso é algo que nós vemos na experiência, mas não é algo que a gente pode falar de uma maneira dogmática, que é lei. O que é lei é o que está na palavra de Deus, ponto final. A lei está aqui, a lei não está na tradição, a lei não está na experiência, a lei não está se um teólogo é famoso, ou se o outro é mais famoso, ou se um pregador é famoso, ou se uma igreja ou uma denominação tem milhões de seguidores. Não, não é assim que a gente julga se uma doutrina é bíblica ou não, pela Escritura. A Escritura diz isso? Não, não diz isso. É uma prática que foi observada no curso do tempo. Agora, é coerente? Sim, é coerente. Por quê? Porque normalmente Deus vai usar quem? Pessoas consagradas, pessoas santas, pessoas que o conhecem, pessoas que são dedicadas na sua verdade, pessoas que têm um compromisso sério. E muitas vezes esse tipo de pessoa é quem? É justamente os líderes da igreja, que oram mais, que jejuam mais, que conhecem mais a Deus, que buscam mais a Deus, que fogem da carnalidade, que fogem do mundo, que fogem do pecado, que se purificam cada vez mais. Então é razoável, não é estranho. Faz sentido? Vejamos na história, Antigo Testamento, Novo Testamento, os personagens que foram os instrumentos de Deus. Pessoas sérias, pessoas profundas na presença, na palavra de Deus, no compromisso. Algumas, com o tempo, algumas não eram tão maduras, mas tinham um compromisso profundo. E hoje, se aconteceu hoje, qual é a nossa recomendação? Pastor, aconteceu alguma coisa comigo. Deus falou comigo, seja através de um sonho, seja através de uma visão, seja uma impressão forte que Ele trouxe no seu coração, seja porque Ele falou de uma maneira audível a você. Deus falou comigo, o que eu faço? Procure a liderança. Pastor, Deus trouxe uma palavra a respeito da vida de tal irmão, isso, aquilo. Ajude a liderança a julgar essa situação. E aí depois você apresenta essa pessoa. Por quê? Porque se a pessoa fizer isso publicamente, a igreja tem que ter uma prestação de conta pública também. Você veio aqui, falou lá na frente, falou para todo mundo, olha, a Lorena não sei o que, Deus falou sobre ela. E aí? Se não acontecer, o que a gente vai ter que fazer? Ó, profeta aqui, o fulano, o Rafa, corintiano, falou bobeira. Então, igreja, cuidado com ele, que ele falou e não cumpriu. Mas atenção, irmão. E ninguém quer isso, quer? Você não quer que isso seja feito publicamente, mas isso vai depender de você. Você quer que você seja julgado publicamente? Faça as coisas públicas. Quer fazer as coisas de maneira mais cautelosa, mais prudente? Quer avaliar primeiro antes de colocar a vida dos outros sob uma questão de uma palavra de Deus? Vamos fazer de maneira mais cautelosa. Olha, pastor, Deus falou isso, aquilo. Amém. Beleza. Faz sentido. Vamos chamar o irmão? Vem cá, Robson. Falou de você isso, aquilo. Olha. Sendo tudo dirigido, analisado, julgado, conforme a Escritura orienta e determina em 1 Coríntios.
Pois bem, o dom de profecia existe? Existe. É um presente, uma bênção maravilhosa nós podermos ouvir a voz de Deus, ter impressões, experiências pessoais. É algo maravilhoso, é algo extraordinário. Há algumas pessoas que tiveram e que Deus falou que era através de sonhos, que era através de algumas impressões pessoais, sabem o quão maravilhoso isso é. O quão impactante isso é para a própria fé da pessoa e para a fé de algumas outras pessoas. Agora, isso deve ser usado com tanto zelo, assim como importante esse dom, deve ser importante o seu uso e a sua administração. Deve ser tratado com reverência, porque não é mais o nosso nome que nós estamos usando, não é mais a nossa fama que nós estamos usando, nós estamos usando o nome de Deus, e o nome de Deus a gente não brinca com o nome dele, a gente usa com reverência, com temor, com respeito. Então ore a Deus, procure todos os dons, também o de profetizar, para que Deus fale através de você, seja através de ensinar, seja através de usar você em ensinos e trazer em seu coração direções que Deus tem, quer através da revelação de algum dos seus mistérios. Ore para que Deus te abençoe e te capacite, para que Deus visite você, para que Deus traga isso sobre você, mas com muito temor, com muito respeito, para você não ser mais um na lista daqueles que dão mau testemunho, para que você não entre na lista dos falsos profetas que não entrarão no reino de Deus, porque os mentirosos, os carnais, os que blasfemam, os que usam o nome de Deus inapropriadamente, não herdarão o reino dos céus, como o profeta Jeremias e Ezequiel deixam bem claro. Use com prudência, para que Deus abençoe você, para que Deus abençoe o seu ministério. Nós não podemos exercer os nossos ministérios, seja ele qual for, na carne, sem uma busca espiritual, sem ser revestidos do poder espiritual, sem ser revestidos da graça e do poder de Deus. Não podemos ficar ousando falar e viver ministérios sem poder. Jesus disse para os discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. É pelo Espírito Santo, é pelo poder do Espírito Santo, e cada um Deus operará de alguma forma distinta, e por isso você deve buscar pelo poder de Deus, você deve buscar, e o Espírito Santo há de conceder a cada um de nós os dons segundo a sua vontade, segundo a sua soberania. Amém? Nesse momento eu peço para que você ore, para que você feche os seus olhos, para que você ore a Deus, peça, como o apóstolo Paulo disse, procure os melhores dons, mas principalmente o de profetizar. Peço para que Deus te revista de virtude, de poder, que Deus te dê entendimento a respeito do que foi ensinado, a respeito do que foi pregado. Peço para que Deus fale ao seu coração e dirija a sua vida nessa noite.